Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Vamos falar de língua portuguesa. Sou o professor João Bolognese, trabalho com a matéria já há algum tempo e nós temos, com certeza, uma grande oportunidade. Língua portuguesa vai fazer a grande diferença na sua prova, se aproxima de 1/3. Então, é uma quantidade de pontuação muito importante. É aquela matéria que vocês vão ter que realmente abrir espaço, né, conquistar ali um território, arranjar tempo para estudar com a máxima qualidade. Tá legal? Nós vamos discutir aqui os principais elementos, fazer uma rápida retrospectiva e espero que vocês tenham a consciência de que cada item do seu edital estará em forma de questão lá na prova. Ah, professor, o que dá para deixar? Não dá para deixar nada. Tem que estudar tudo com a máxima qualidade, tá bem? É um concurso em que há uma certa generosidade de vagas, a prova traz uma banca que não podemos considerar como aquelas que são extremamente difíceis, como CESP, Carlos Chagas, Getúlio Vargas. Então, né, tudo se encaminha para que você, nessas semanas, tenha uma desenvoltura positiva, né, consiga interagir com a matéria de uma maneira relevantíssima. Português vem para fazer a diferença, hein? Português é uma das matérias que faz com que a pontuação, né, você se lança à frente, você consegue com o português pensar de uma forma diferente. Então, calcule isso. Tome língua portuguesa como uma matéria que faz você ir bem nessa prova. Então, né, são 15 questões, procure aproximar-se dessas 15, né, se possível, totalizar. Gabaritar português é o nosso grande objetivo. Vamos fazer uma breve reflexão exatamente sobre isso. Acompanhem comigo. Ó. Vocês têm 12 itens. Eu acho que a maioria terá como novidade a redação oficial. Eu acho que a redação oficial é aquela que produza alguma informação nova, o que exigirá uma aprendizagem com mais aprofundamento. Talvez o tempo na redação oficial seja maior. Não tenho dúvida que a base da sua prova, 15 questões, né, 1/3 dessa prova está ali no item 1, compreensão e interpretação. Então vejam como a parte de interpretação, de compreensão textual, não tenho dúvida, será aquela que mais questões fará. É o tema com mais recorrência. Ah, professor, o que eu faço com a interpretação de texto? Eu adoro questão de crase, de concordância, de pontuação. Por quê? Porque quando vem a interpretação de texto, mesmo que seja uma questão fácil, eu só vou descobrir a sua facilidade depois de ler um texto, ler as alternativas. Então sempre haverá em cada questão de interpretação de texto, um esforço cognitivo maior. Há uma dedicação de concentração, de leitura, que é incomparável com outras questões. Uma questão de crase, por exemplo, há mais objetividade. Você consegue controlar melhor, desde que tenha fundamentos teóricos que permitam isso. Então vejam a interpretação de texto, pense dessa maneira. Há aproximadamente 5 questões. 1/3 da prova vem em cima disso. Ela demanda concentração, ela demanda tempo acima das outras questões. Você tem que ter uma folga para poder pensar com calma, para fazer esse movimento de volta ao texto, volta à questão, volte ao texto, volte à questão. Esse movimento, que é um pouco cansativo, exige uma concentração, né? Porque você lê no texto e compara com o que está na alternativa. São as paráfrases. Então, é nessa hora que eu digo para vocês. Eu prefiro uma questão de crase, eu prefiro uma questão de pontuação, porque eu tenho um controle cognitivo muito diferente. Eu olho para a questão de crase, mais ou menos, ela já está projetada na minha memória. A leitura, ela tem uma exatidão. A interpretação de texto, não, eu não sei o que virá. Então ela é novidade para você, novidade para mim. Por isso que eu sempre falo para vocês que na interpretação de texto
não obtendo a convicção, professor, estou com dúvida no número 1, vai fazer outra questão, vai para 2, vai para a questão gramatical e depois vai até para outra matéria. A interpretação de texto é aquilo que, por meio de camadas, você vai penetrando naquilo que foi o raciocínio da banca. Por isso que já ir respondendo, sem convicção, logo de cara, não é o ideal. Diferente da regra gramatical. Professor, não sabia a regra. Aí é diferente, porque não se permite deduzir a regra. Agora, a interpretação de texto, sim. Então, esse conjunto de 1/3 aproximadamente da sua prova é a hora que você tem que protelar, ter mais calma, não chutar. E isso demanda, então, um treino prévio, um autoconhecimento de como você lida com a leitura do texto, com a leitura da questão, e esse movimento de consulta, de ida e volta entre texto e questão. Porque a questão de interpretação, essencialmente, é uma paráfrase do que o texto trouxe. Então, é por meio de uma comparação. Tá bem? Então, não tenho dúvida, o principal item, aí está, compreensão e interpretação. Transforma essa parte na parte prática, em que você, de tempo em tempo, até o dia da prova, destaca ali um tempo, 1 hora, sei lá, se for mais, melhor, dedica para resolver questões. Tá bem? Para resolver questões. Tipologia textual, gente. E aí, tipologia textual. Só que na prova, você tem tipologia textual, mas também cai gênero textual. Tipologia textual é a parte em que você observa como o texto se organiza. Ou seja, é a estruturação do texto. E aí nós temos a narração, a descrição, a dissertação expositiva ou texto informativo, a argumentação e o texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele que ensina a fazer algo. Né? A organização dele é visando ensinar a fazer algo. Tá bem? Os gêneros textuais são os textos em sua realização. São os textos em sua concretude. Recentemente, por exemplo, vem caindo na banca Sebrasp, né? Gêneros relacionados ao jornalismo. Por exemplo, o editorial, né? Questionando se o editorial é assinado ou não. Né? Se a notícia, que é um gênero textual, você encontra opinião na notícia. Então eles estão, né, em cargos completamente diferentes de jornalistas, questionando sobre gênero. Então vejam bem, você tem que estudar a tipologia, 5 tipos de textos, e estar atento a essa possibilidade de, na mesma questão, haver também sobre gêneros textuais. E aí os gêneros textuais são todos os textos que a sociedade produz nas mais variadas épocas. Eu, quando estudei literatura, li, por exemplo, romance, novela, crônica, li contos, né? Então isso tudo é gênero literário. Gênero literário. Quem se forma em direito aprende, dentro de um processo, as várias peças que existem. As peças são gêneros textuais. E os gêneros contêm a tipologia. A tipologia está lá dentro dos gêneros textuais. Mas eu tenho que me organizar em relação ao que é tipo, distinguindo do que é gênero. Né? Então não faço aí, né, só a leitura do que é a tipologia. Apesar de não estar no edital, você vê questões da banca trazendo gêneros textuais. Então, esse olhar duplo, ele é mais do que necessário. Tá legal? Também, vejam ali o item 3, ortografia, tá bem? Dentro da ortografia e dentro da acentuação gráfica, você tem ali outro tema com alta recorrência. Tá legal? Então, o uso dos porquês, né? Mal com L, mal com U, saber as regras de acentuação, tudo isso faz parte, então, de um custo-benefício equilibradíssimo. Professor, é muita regra, então estude, porque a chance de estar na prova é alta, como vou mostrar no próximo quadro. Classes de palavras, aí nós temos realmente
né? 10 classes com destaque: advérbio, a conjunção e, é óbvio, morfologia verbal. Né? Então você tem dentro do item 5 classes de palavras: advérbio, conjunção e a conjugação do verbo, a morfologia verbal, que sempre traz uma riqueza. Então, como nas classes de palavras você tem 10 classes, há classes como a do verbo, que é longa, detalhosa, né? Estudar a morfologia verbal de uma língua é algo realmente, né, grandioso. E aí que entra a consciência de que você vai dividir. Hoje vou estudar substantivo e adjetivo, no outro dia vou estudar pronome, no outro dia vou estudar uma parte da morfologia. Por exemplo, irregularidade verbal. Pegue e divida a morfologia verbal. Hoje vou estudar a classificação dos tempos, distinguir o pretérito perfeito do pretérito imperfeito. Ninguém quer isso para a vida, mas é, nesse momento, urgente e necessário. Tá legal? Crase, item com alta recorrência. Tá legal? No item 7, sintaxe da oração e do período. É nesse miolo que a banca resguarda informações que muitas vezes você fala: professor, não estava no edital, como a voz passiva. Então vejam que aí a banca tem o álibi. Né, professor? Não tem nada sobre colocação pronominal, mas vai cair na tua prova. Então, nessa hora da sintaxe da oração e sintaxe do período, é a hora em que a banca foca elementos como voz passiva, colocação pronominal, conexão das orações, como pronome relativo preposicionado, a conjunção e a classificação das orações, o preposicionamento dos conectivos. É nessa hora que você tem que perceber que, apesar de não estar explícito no edital, você deve aguardar temas como voz passiva, colocação pronominal, o estudo do pronome relativo, a oração que ele introduz, as conjunções, né? São temas que estão velados, estão discretos, mas exigem de nós uma atenção especial, ok? Então vejam como esse capítulo, número 7, sintaxe da oração e do período, é tudo que está aí. Crase, concordância, regência, pontuação, né? Tudo que está aí. Mas é o que está aí e um pouco além. É aí que você tem que ficar ligado, é aí que você tem que estar ligado sobre a voz passiva em particular e a colocação pronominal, tá bem? Em relação à pontuação, tema clássico, nenhuma novidade. Concordância nominal e verbal, nenhuma novidade. Temos que fazer os estudos básicos, aprender, né, concordância do verbo haver, aprender sujeitos especiais, com numeral fracionário, por exemplo. Aprender, então, aquilo que é típico para concurso público, porque traz alguma coisa que foge da normalidade, traz uma especialidade, né? Regência nominal, mas principalmente regência verbal, gente. Ter noções de transitoriedade verbal. Não pode chegar em nenhuma prova sem ter noção de transitoriedade verbal, né? A noção de transitoriedade verbal, ela é super importante, super importante. Então é óbvio, eu não sei se vocês têm essa consciência, né? Por meio do domínio de análise da transitoriedade verbal, você vai entender super bem crase, o uso do pronome o e do pronome lhe. Tá, cara, não está escrito isso no edital. Está lá na sintaxe do período, sintaxe da oração, o uso do o e do lhe. Isso aí você tem que saber que é um elemento muito presente na prova, tá bem? Então, dominando a noção de transitoriedade verbal, VTD, VTI, né? Vocês saberiam me dizer qual que é a diferença entre um VTD e um VTI? Nós estamos começando a estudar, mas essa reflexão é aquela que você tem que colocar de cara, né? Qual que é a diferença entre VTD e VTI? Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. E eu brinco dizendo qual a diferença entre VTD e VTI em uma palavra. Qual é a diferença entre VTD e VTI em uma palavra? Um de vocês aí saberia dizer qual a diferença entre VTD e VTI
em uma solitária palavra? Alguém saberia dizer? Quem souber, coloque aqui para mim, gente. Por quê? Porque a pessoa que sabe responder a essa pergunta, né, VTD, Robson, não é pronome, não é pronome. A Camille já trouxe aí adequadamente, né? Não, não trouxe. Trocou a letra. Quem trouxe foi o Douglas. Douglas, a Gabi, o Alex, o Matheus, né, o Robson. Então, quando vocês dizem, professor, olha lá, o Francisco, joia. Quando vocês falam, professor, a diferença entre VTD e VTI é preposição, eu falo, ó, moçada tá ligada, moçada já tá estudando, né? O Robinson escreveu errado, né, Robinson? Aqui é aula de português, gente, né? Aqui, você diria lá na aula de matemática que um pingo é letra. Aqui não dá, aqui tem que ser, né, cada letra no seu lugar, tá bem? Mas é bacana isso daí, gente, muito bacana quando vocês vêm e dizem assim, professor, a preposição, então pressupõe que a preposição não seja um corpo estranho na sua aprendizagem, você já está lidando com a peça vital de uma coisa exponencial. Você aprende uma coisa e começa uma multiplicação, né? Crase, voz passiva, o uso do oi do lhe, pronome relativo. Então há um conjunto. A classificação do pronome ser na língua portuguesa tem muito a ver com aspectos ligados à regência. Saber voz passiva sintética, saber indeterminação do sujeito, está tudo aí na transitoriedade verbal. Então, nas nossas aulas, que vocês têm acesso gratuitamente, nas nossas aulas, há isso o tempo todo. Gente, domina VTD, domina VTI, porque isso produz um raciocínio gramatical. Raciocínio que eu não tive enquanto aluno, e hoje, né, como professor, eu venho aqui a todo momento frisar isso. Porque foi a hora que as ideias aqui na minha cabeça começaram a se encaixar. Se a mim, né, que eu vivia em uma situação de vazio existencial, se a mim houve um reconhecimento positivo, as coisas começaram a ser compreensíveis. Ah, eu como professor, eu trago a experiência de vida para vocês. Deu certo para mim, vai dar certo para você. Então, VTD, VTI é o primeiro e muito importante capítulo ali dentro da regência, no item 10, regência verbal, né? Só que entendendo que isso vai para frente, não para aí na regência, tá legal? É nesse momento que vocês podem e devem estudar verbos como aspirar, assistir, visar, proceder, implicar, tá bem? Eu sei que todos nós aqui somos bons brasileiros, além de bons brasileiros, brasileiros do bem. Né? Olha lá, brasileiros do bem, bons brasileiros. Importante você perceber que na rua, na vida, aqui dentro de casa, eu vou dizer todo dia, eu não obedeci o regulamento. Eu digo isso todo dia. Eu não obedeci o regulamento. Tá legal? É aí que você tem que perceber que quando eu estiver numa situação de formalidade e a vida me cobrar, eu sei que lá, naquela hora, eu vou usar. Eu não obedeci ao regulamento. Então eu, João, eu tenho esses momentos em que eu vou interagir usando um português que todo mundo usa, mas em determinado momento, em que haja formalidade, que o momento exija a formalidade, exija a norma culta, eu sei que o verbo obedecer é VTI, que o verbo exige a preposição, e não só exige preposição, exige a preposição mais complexa, a nossa querida e amada preposição a. Eu sempre brinco dizendo que, se fosse possível, eu só daria aula sobre preposição a. Porque o cara, quando domina a preposição a, ele ama a língua portuguesa, ele lê a língua portuguesa com outros olhos, ele se renova e começa a querer ensinar. O mais legal de tudo é que a pessoa vê tanta matemática onde não via, que ele quer ensinar para os outros. Eu, pelo menos, tenho essa experiência com alunos, né, que os alunos parece que tiraram aquilo que bloqueava. Começa a enxergar coisas maravilhosas quando domina a preposição a. E a preposição a é uma lição que você deve aprender na área proibida de crase. Vocês já estudaram a área proibida de crase? Não dá para entrar numa prova sem a área proibida de crase.
Estão notando como os capítulos vão se comunicando? Não é estudar regência, estudar crase. Uma coisa fala com a outra. Então, na hora que eu estou estudando regência, eu já estou olhando para a crase. Na hora que eu estou olhando a crase, eu estou vendo a regência. Não tem como separar isso daí. Tá bem? Então, notem, né, que eu li agora há pouco aqui, que vocês disseram, professor, eu sou muito ruim de português. Mas quem que é? Não é ruim de português. Vamos pensar assim, né? Aquele português da escola, que é o que nós chamamos de norma culta, que é a gramática tradicional, que vai cair na sua prova. Vai cair de cabo a rabo. Vai cair em grande quantidade. É um português que se distancia muito do português que falamos, que os brasileiros usam. Ok? Perfeito. Isso não precisa ficar explicando, né? Nunca vai cair o português da rua, o português que aprendemos naturalmente. O português cultural, o português que vale para documentação, que vale para redação oficial, para o trabalho, é aquilo que está na norma culta, tá bem? Então, não há como abrir mão disso daí. Vai prestar concurso? Precisa, né? Mas eu reconheço, esse português que aprendemos na escola é um português bastante complexo e principalmente da forma como é ensinada. Então eu, João, lá atrás, não me lembro de nada de português. Mas a partir de certo momento, quando eu comecei a entender, aí foi bacana. Então essa experiência de vocês de, não gosto de português é difícil, muitas vezes é experiência vivida. E essa experiência vivida já foi. Ela nunca mais será alterada. A única coisa que dá para a gente fazer, alterar, é daqui para frente. Então a minha experiência, a experiência de eu tenho que dar aula, eu não sei direito o que eu vou fazer na aula, vamos aprender. E foram 3 meses de realmente mergulho. Né? Vivi 3 meses aprendendo ali, fazendo meu material, comparando, que é mais ou menos o que cada um de vocês deve fazer. Tá bem? Cada um de vocês deve fazer. Tá legal? A Kátia pergunta, cai o hífen? Cai também. Cai também. O uso do hífen, principalmente com prefixos, antiético, micro-ondas, micro-ônibus, autoescola, tá bem? Sim, o uso do hífen também cai na prova. Tá legal? Vejam agora que ali nós temos significação das palavras. É bom você estudar palavras homônimas e parônimas. Professor, será que vai cair toda a classificação das palavras homônimas? Tem questão que exemplifica. Você tem que aprender o que é palavra homônima e temos as homônimas homófonas, homógrafas, entendendo que homo, prefixo grego, que significa igual. Então, homônimas são palavras que têm igualdade, homófonas, quando o som é igual. Homógrafas, quando a grafia é igual. Né? Isso é uma parte teórica, e essa parte teórica eu vi em forma de questão. A banca, ela é interessante nessa parte. Muitas vezes, não sei se vocês têm consciência disso, né? Muitas vezes você estuda pontuação, estuda vírgula e aprende que entre sujeito e verbo não se usa vírgula. Daí você vai para a prova, tem a alternativa, que é uma frase, e lá você tem que reconhecer que a letra A estava errada porque a vírgula separava o sujeito e o verbo. A banca de vocês, ela faz o contrário. Ela fala, o trecho acima traz uma falha de pontuação. Assinale a alternativa que explica o motivo do erro. E aí você tem que aplicar o conhecimento teórico àquela falha que havia ali. Ou um trecho correto que está com vírgula. E a banca fala, a razão da vírgula é. Então, em vez de você aprender a teoria e aprender a resolver questões praticando em frases, a banca inverte. Ela coloca frases para vocês aplicarem a teoria. Tá bem? Vejam como o foco muda, mas o princípio ainda é exatamente o mesmo, não há problema. Tá legal? E daí, gente, redação oficial. Já estudaram redação oficial? Redação oficial é o seguinte: nós temos vários órgãos atualmente que produziram manuais de redação. Esses manuais de redação, eles variam muito de conteúdo, dependendo, por exemplo, do órgão, né? Se é um órgão do setor legislativo, executivo, judiciário, o conteúdo muda muito. Por isso que, na maioria das vezes, a referência para o item redação oficial é o manual de redação
da Presidência da República. Em qualquer site de busca que você escrever, Manual de Redação da Presidência da República, você vai encontrar, né, esse material que você vai baixar, coloca aí no seu aparelho, no seu computador, né, para que você possa consultar as primeiras páginas. O que cai na prova não é todo o manual de redação da Presidência da República, é só a parte que vai até os correios eletrônicos, né, que fala sobre as características textuais dos documentos. Então é uma parte razoável, não é volumosa, tá bem? E você tem que entender que aquilo que a banca transforma em questão sai de lá. Então você tem que começar a estudar a redação oficial com esse manual aberto. Ela vai falar assim, as características da redação oficial são. Então tá lá no manual, né? Impessoalidade, clareza, correção gramatical, tá tudo lá. Então você vai encontrar várias questões falando sobre como usar pronome e tratamento, mas tá lá no manual explicando, tá bem? Há muitas vezes na redação oficial muitas questões gramaticais. O exemplo abaixo serviria para estar em um documento de redação oficial, e às vezes há uma gíria que é inadequado, há um regionalismo que é inadequado, há um erro gramatical, o que é, óbvio, inadequado. Tá bem? Então, cuidado. Redação oficial, né? Cai na sua prova, com toda certeza, vai estar lá, a banca não colocaria à toa, e é novidade para a grande maioria. Professor, onde que eu vou estudar? Primeiro, não tem que escrever nada. Redação oficial cai na prova de forma objetiva. Uma ou duas questões, provavelmente uma questãozinha está ótimo, tá bem? Essa questão tem por base o manual de redação da Presidência da República. Então, procure por esse material, qualquer site de busca, traga para o seu aparelho eletrônico e aprenda a consultá-lo. Melhor forma de estudar a redação oficial é fazer uma leitura e resolver questões, e diante da dúvida na questão, volte para pesquisar, tá bem? Há uma parte muito burocrática, que é a formatação dos documentos oficiais. Mas o restante, sem grandes problemas, o restante é bastante tranquilo. Tá legal? Vamos fazer uma questãozinha de redação oficial para que vocês percebam como isso apareceria na prova. Vamos dar uma olhadinha. Só que antes, peguei os principais itens que está no seu edital, só para vocês terem uma ideia, tá bem? Professor, cai muito compreensão e interpretação? Cai muito. Vejam aí, ó. Nas provas de 2024 até hoje, em outubro, você tem 34 questões de compreensão e interpretação. Tá legal? Então, cai, não tenho dúvida que compreensão e interpretação será 1/3 da sua prova. Por isso que você tem que treinar muito isso daí. Fazer um treino regular. De tempo em tempo, abra questões sobre interpretação de texto. Se errar, verifique a razão do erro. Tá bom? Morfologia geral. É que aí tem advérbio, tem o verbo, a morfologia verbal, tem questão sobre pronome pessoal, tem sobre conjunção. Então, realmente, aí há muitos conteúdos dispersos, diferentes, em um item só. Mas é também um sinal de que não dá para deixar de estudar. Professor, vou estudar adjetivo, vou estudar advérbio? Claro que vai. Há temas que você vai aprofundar e há outros que você vai manter, né, contato durante a preparação, fazendo leituras, resolvendo questões, tá bem? Quando a teoria for muito densa, você está enfrentando bloqueio, não está rendendo, inverta o processo. Resolva a questão e volta para a teoria, né? Faça esse estudo pensando como resolver aquela questão. E aí, talvez, como há um ponto agora de questionamento, eu quero acertar aquela questão, você volta para a teoria com outra pegada. Às vezes, a morfologia, ela tem esse rodar em falso. É muita informação, é muito saber enciclopédico, tá bem? E aí você tem que saber caminhar ali dentro, dando destaque a conjunção, advérbio e morfologia verbal, tá bem? Morfologia verbal.
O terceiro item com grande recorrência é a ortografia. Na ortografia também está aí a acentuação gráfica. Ah, professor, então, olha a quantidade de questões. Eu diria que toda a prova da banca tem questão de ortografia, tem questão de acentuação. Por quê? Você percebe a facilidade desse tema. A produção de questão para ortografia é uma delícia. Porque junto, porque separado, mal com L, mal com U, senão junto, senão separado. É aí que você não pode abrir mão de ir organizando. Fazer ciclos, né, de revisão ortográfica. Sacaram? É aquilo que você vai até o dia da prova organizando esses vários itens com alta recorrência. A acentuação gráfica é aquela que você tem que fazer, né, estudar a teoria numa sentada. São 8 regras, vai lá, estuda essas 8 regras e depois só prática. Prática. Errou, para tudo. Errou a acentuação gráfica, volta e, sabe, questão de postura? Retoma a postura. Por quê, gente? Porque se cair uma questão de acentuação gráfica na prova, é aquilo que você diz assim, professor, eu estudei, se eu estudei, eu vou acertar. Vocês estão entendendo a diferença? Se cair a acentuação gráfica, o conjunto teórico é bastante reduzido, e esse conjunto teórico dá para você, até o dia da prova, destrinchar. Então é aquilo que, caindo na prova, eu não posso bobear. A questão veio, pediu o contato, e o contato veio. Né? Eu tenho que acertar essa questão. Também temos a crase em quarto lugar. Então a recorrência da questão de crase, gigantesca. Tipologia de textos, em quinto lugar, muitas questões. Redação oficial. O que pressupõe, gente, alta recorrência. A chance de estar na prova é inevitável, né? Temos a pontuação, depois a concordância, a regência, colocação pronominal e significação das palavras. Isso aí não indica nada, não indica se você vai estudar mais ou menos. Você tem que estudar dando qualidade a todos os itens do edital. Pegue cada um deles e estude. Só que, por exemplo, um item como o número 7, um item como o número 5, é um item, né, que é incontrolável. Então você vai dividindo, vai estudando de acordo com a classe, né, de acordo com a possibilidade de tematizar, como eu disse para vocês, voz passiva, colocação pronominal. Estão notando? Apesar de ser genérico, o número 5 e 7, dá para focar, né, uma classe de palavras, focar um tema da sintaxe, um tema do período, como os conectivos, o preposicionamento dos conectivos, no caso principalmente dos pronomes relativos. Vamos fazer uma questãozinha agora de redação oficial, para vocês entenderem. Olha lá, a Divaneide está dizendo, nunca vi redação oficial. Eu também não, Divaneide. Para que ver redação oficial? Você só vê redação oficial se vai prestar uma prova, né? Essa é uma matéria que deveria existir quando cada um de vocês passa no concurso. Então, naquela hora de treino, né, de cursos, que antecede a efetivação, que antecede o seu trabalho propriamente, é ali que você tinha que aprender redação oficial, e não agora. Mas, como cai na prova, né, tá bom? Não se deve usar artigo diante de pronome de tratamento, à exceção de senhor, senhora e senhorita. Eu só quero que vocês pensem o seguinte, professor, isso eu estudo no manual de redação? Não. No manual de redação você não vai achar nada sobre isso. Esse é um capítulo que você encontra no uso do artigo. E talvez por tabela na crase. Tá bem? Quando usamos os pronomes de tratamento como você, vossa senhoria, vossa excelência, são pronomes que repelem artigo, exceto senhor, senhora, senhorita. Para senhor, senhora e senhorita, nós podemos usar o artigo sim. Agora, vossa excelência, nunca. Por isso que vossa excelência, como não cabe o uso do artigo, é uma das áreas proibidas de crase. Falei a vossa excelência, nunca vai ter crase na língua portuguesa, porque nunca entra artigo. Então, esse item 1, você fala assim, ah, professor, é fácil. Não, esse item 1 aí,
sai lá das profundezas do estudo do artigo. Detalhes teóricos do estudo do artigo. Tá bem? Então, o primeiro item é correto. O segundo item, por serem formas femininas, não é aceitável que os pronomes de tratamento concordem com vocábulos flexionados no masculino, como Sua Excelência estava preocupado. Aí não. Aí basta você ter o manual de redação da Presidência da República e eles vão dizer que os pronomes de tratamento, né, os Vossa Senhoria, Vossa Excelência, concorda com o gênero do interlocutor. Se eu estou direcionando a um governador, eu vou dizer Vossa Excelência está curado, Vossa Excelência será recepcionado, Vossa Excelência será esperado por nós. Agora, se é uma governadora, eu vou dizer Vossa Excelência será aguardada por todos. Então a concordância de gênero se dá de acordo com a pessoa. Se é homem, masculino, se é mulher, feminino. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade são palavras femininas, mas ocorre a chamada silepse de gênero. Você deixa de concordar com a palavra para concordar com a pessoa. Por isso, Vossa Excelência será recebido, sendo homem. Será recebida, sendo mulher. É aí que você nota, estudou, leu, essa questão é dada. Mas tinha que ler o manual, tinha que revisar o manual até o dia da prova. Então, o item 2, completamente falso. E no item 3, usa-se Vossa Excelência quando nos dirigimos à pessoa e Sua Excelência quando falamos a respeito da pessoa. Perfeito, gente. Quando você está escrevendo diretamente para a autoridade ou falando diretamente com a autoridade, ou seja, a autoridade é a interlocutora, você vai dizer Vossa Excelência. Agora, se você está conversando comigo, conversando com outra pessoa, sobre o governador, sobre o presidente, sobre o ministro, sobre o juiz, eles são o assunto. Aí sim nós usamos Sua Excelência. Legal. Por isso, gente, somando e dividindo a questão, chegamos na letra C. Parabéns para quem acertou. A número 2 é falsa e a primeira e a última são verdadeiras. Tá legal? Para nós fecharmos, eu adoro crase. Eu sou um discípulo de crase. Eu vim ao mundo para propagar o tema crase e particular a preposição a. Então, ficaria muito feliz que vocês olhassem para a questão que nós vamos resolver e acertassem. Tá bem? Para a gente começar bem. E quem errar, fique a lição. A questão de crase vai estar na sua prova. Não sabemos quantas aparições crase terá. Pode ter uma questão só dela, pode ter uma questão mista. Crase estará na prova, não sabemos quantas vezes. Todo estudo de crase reverte em benefício. Então, trabalhoso é, mas a chance de estar na prova é real, alto, maravilhosa a crase. Tá bem? Vamos lá. Desejando boa sorte a todos. A questão é a seguinte: assinale a alternativa em que há uso incorreto do sinal de crase. Primeira coisa, gente. Primeira coisa. Se o enunciado é negativo, para pensar 2, 3 vezes. Não é uma não, 2, 3 vezes. Tá legal? É fundamental que você diga para si, tem 4 alternativas corretas e uma errada. Tá bem? Já que o Cunha, ó o Cunha aí, gente, ó, o Cunha já falou, letra C, professor. Seguido pelo Alex, né? Tá certo? E daí o Alex já até explicou por quê. Isso é muito legal, né, Alex? O Cunha, o Alex, eles podem aqui virar referência para nós. Eu falar é chover no molhado. Né? Eu falar sobre crase é chover no molhado. Mas não é gostoso você olhar para uma questão desta e dizer que na letra C há uma falha de construção. E essa falha de construção, basta você direcionar o foco
para a palavra salário, a palavra que está à direita, né? A palavra que está à direita, que ali é a palavra salário, e buscar dentro de si o gênero, buscar dentro de si o gênero. Ah, o salário foi pago, o salário é baixo. A gente nunca elogia o salário, né? O salário é baixo. Então vejam como dentro de nós temos o gênero da palavra salário. E aí entra todo um percurso de aprendizagem. Se você sabe que crase é preposição mais artigo feminino, tendo ali um substantivo macho, não há possibilidade de artigo fêmea. Olha que interessante, né? Isso tem uma lógica. Isso tem uma matemática. Ah, professor, eu vou decorar. Não. Aqui não cabe a ideia de decorar, né? Um dos grandes pecados do estudante brasileiro. Vou decorar. Não, criatura, tem que entender. Em todas as demais alternativas, a plena correção, apenas o acento grave em salário, ocorre falha exatamente porque salário, sendo macho, nunca virá com artigo fêmea. Tá legal? Eu espero que vocês tenham percebido que o edital de língua portuguesa, 12 itens, estude tudo. Há momentos mais particulares e há momentos mais genéricos. Os genéricos aprendam a dividir, né? Parcele a dívida. Vai estudar morfologia verbal de vida, de acordo com a disponibilidade de tempo, tá legal? E estuda em língua portuguesa com afinco, porque, né, a quantidade de pontos que a matéria traz exige de você uma performance alta, uma destreza na matéria. E você sabe que a parte de interpretação de texto pode fazer toda a diferença. Então seja cauteloso, né? Na resposta duvidosa, protele, adia a resposta, saiba conviver com essa coisa de ler questão e ler texto, diferente da questão de crase. Se você não tem o raciocínio, né, não há como acertar a questão. A interpretação tem. Por isso que você tem que aprender a negociar. E para isso, tem que estar, né, consciente do que está fazendo. Tá bom? Estaremos juntos. Até sua prova em dezembro, teremos muitas aulas de português. Façam interações comigo. Me procurem no Instagram, mandem mensagem, conversemos. Por quê, gente? Porque é assim que a língua portuguesa vai sendo o ponto forte da preparação de vocês. Vivendo português, resolvendo questões, aprendendo a usar regras e a resolver questões. Tá bom? Um grande abraço a todos.